Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quero ler um texto com você. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, e que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também encontra-se lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Ásia. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Volta lá no capítulo 1, no versículo 28. Diz assim: E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sabe, irmãos, eu estava orando alguns dias atrás, e eu havia escrito essa palavra, quando Deus falou algumas coisas comigo, a respeito da vida que Deus planejou para nós. Deus, Ele arquitetou, Ele planejou, Ele sonhou. A Bíblia chega a dizer em Salmos que Ele escreveu os nossos dias. E qual que é a vida que Deus planejou para nós? O Éden, esse texto que nós lemos, esse versículo 28, eu creio que ele que às vezes está numa sequência do capítulo 1, e no capítulo 2 vai detalhar coisas que Deus fez no capítulo 1. Então esse texto é como se fosse um encerramento do que Deus estava dizendo para o homem. Mas tudo aquilo que Deus falou no capítulo 2, é aquilo que Deus planejou para nós. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, um jardim de delícias, um jardim de prazeres. A Bíblia diz que nesse jardim havia árvores boas para se comer, e árvores agradáveis à vista, ou seja, havia mantimento para o homem, alimento suficiente, que ele pudesse comer todos os dias da sua vida e se desfrutar. E havia também árvores que Deus simplesmente criou para beleza. Eu estava viajando e eu falei que uma das árvores mais, eu acho bonita do cerrado é o ipê. E chega uma época do ano que você vê ipê de várias cores. São árvores que não produzem fruto, mas são árvores agradáveis à vista, amém? E Deus criou Adão ali naquele jardim. A Bíblia diz que havia ouro, havia pedras preciosas, havia um rio, havia a árvore da vida, que era alimento que o homem comesse, ele viveria eternamente. Havia todo um conjunto de coisas que tornava a vida de Adão e a vida de Eva perfeita. Era um jardim com todo o suprimento, todo o alimento, tudo que era belo, e tudo que havia de mais agradável Deus criou e deu para o homem. Colocou ele naquele lugar e falou: agora você vai ter filhos, você vai se multiplicar, e você vai cultivar e guardar tudo aquilo que eu estou te dando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora, Deus deu tudo isso para o homem, mas você sabe, o pecado, infelizmente, por causa do pecado, o homem foi tirado do jardim, o homem perdeu a glória, o homem e a mulher tiveram sérias restrições. Mas Deus então nos pega, faz todo o seu plano de redenção e nos coloca em Cristo. E agora em Cristo nós voltamos para poder experimentar toda essa vida que Deus tem para nós. Em Cristo nós podemos desfrutar de um jardim do Éden, de um jardim de delícias. Nós temos o alimento, nós temos o suprimento, nós temos todas as coisas colocadas em Cristo, e uma vez que nós estamos no seu corpo, que é a igreja, amém, irmãos? Nós temos tudo isso de volta. Então, o que eu quero falar para você é que aquela imagem que você olha para o Éden, aquele plano que Deus fez no Éden, Deus ainda quer hoje para nós. A vida que Deus planejou para nós é uma vida abundante. Diga para o irmão que está do seu lado: a vida que Deus planejou para nós
é uma vida abundante. Projeta para nós João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Sei que os irmãos conhecem, mas diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então o que Deus quer para nós? Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante. E eu queria compartilhar com você hoje, essa noite, 3 princípios, 3 pontos dessa vida que Deus planejou para nós, dessa vida abundante que o Senhor tem para a nossa vida. Só que, antes de nós falarmos sobre esses pontos, é interessante nós vermos que Deus tem essa vida. Mas Jesus fala algo interessante: olha, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu sei que a gente pode aplicar esse versículo para o diabo, porque o diabo mata, rouba e destrói, sim ou não? O diabo faz isso, mas esse texto, se você olhar no original, esse ladrão não é o diabo. Por mais que nós já oramos, já falamos, já dizemos, e até pode ser aplicado, porque a Bíblia fala que ele faz isso mesmo, mas no original e no contexto, esse ladrão significa os falsos mestres. E se você olhar na sua Bíblia, você pode confirmar nos Strongs, né? Nas referências. Então, esse ladrão, eles são os falsos mestres. E os falsos mestres são aqueles que trazem ensinos enganosos. E Jesus estava ali, se você for olhar o contexto, Jesus estava combatendo os fariseus, combatendo os ensinos do engano da lei, da condenação. E Jesus falou: olha, os falsos mestres que trazem falsos ensinos, ensinos errados, esses ensinos podem roubar, eles podem matar e eles podem destruir. Eles podem roubar aquilo que você tem, já conquistou, eles podem destruir os seus planos, os seus sonhos, e eles podem matar projetos que Deus tem para a sua vida. Então preste atenção, eu sei que o texto está falando sobre a lei e eu vou falar depois sobre isso. Mas todo conceito, ele não é neutro. O pastor Luiz está lá ministrando no CTL, uma imersão do CTL, até o pastor Alex está lá, e ele fez uma live também, e ele está falando algo interessante: nenhum ensino é neutro, todo ensino produz um comportamento. Nada que se é ensinado, ele é neutro. Todo ensino você vai ouvir, vai se alimentar daquele ensino, e vai ser gerada uma prática por causa daquele ensino. E você sabe, existem muitos ensinos, muitos conceitos que nós recebemos, que nós ouvimos, que às vezes nós alimentamos, que na verdade foram sofismas do diabo na nossa mente, para impedir que nós pudéssemos experimentar o melhor de Deus. Olha para cá. E esses sofismas, esses conceitos, essas setas que vêm, às vezes viram fortalezas, elas podem vir de todo lado. Eu lembro, uma irmã, ela chegou para mim, na verdade eu fiquei sabendo da história. Muito tempo atrás ela procurou uma pessoa, muitos anos, eu não sei se você sabe, hoje nós abrimos muitas igrejas, fazemos a obra, mas no passado nós não abrimos tantas igrejas, não era aquela, né, como é hoje, assim, um estilo diferente de abrir igrejas. Tanto é que a primeira vez que eu fiz uma missão para abrir igrejas, eu fui com um irmão, e ele me levou, ele era missionário, e nós chegamos na cidade, ele foi na casa da pessoa, e ele falou assim: não, a pessoa não está aqui hoje não. E eu acompanhando ele, eu era discípulo. Eu falei: e aí, beleza, a gente animado, né, nós viemos aqui abrir igreja, cela, aleluia, mover de Deus. Ele falou: não, o anfitrião não está aqui não hoje, vamos dar uma volta, vamos lanchar. Eu falei: beleza, a gente lanchou, e aí a gente chegou na casa, tomamos banho, eu falei: não, agora nós vamos fazer uma célula, vamos evangelizar. Aí ele falou: rapaz, liguei aqui para o povo, ninguém está disponível, vamos lá no parquinho da cidade? Aí eu falei: vamos fazer o quê? Não, passear, lanchar. Aí nós fomos, passeamos, lanchamos, voltamos e não fizemos nada. Aí eu voltei e falei: meu Deus, mas missão é estranha, missão assim é um negócio bem engraçado. Isso é muitos anos atrás, eu era nem seminarista especial. Então nós crescemos, desde que um homem de Deus foi lá em Goiânia e começou a falar que cada membro é um plantador de igreja. Então, e depois houve a revolução, mas antes, preste atenção nisso, antes nós não tínhamos essa praticidade. E uma irmã chegou para uma pessoa e falou assim: olha, Deus tem queimado no meu coração de fazer missões, de ir em tal cidade, de fazer aquilo.
E essa pessoa virou para ela e falou assim: ô irmã, missões são uma instituição falida. E ela morreu, ouviu aquilo, internalizou aquele conceito, e ao invés de romper, buscar outras soluções, ela guardou aquilo. E aquilo simplesmente morreu, o desejo dela por missões. Um falso ensino, algo errado, simplesmente matou aquele desejo e sonho dela. Teu irmão, fiquei sabendo dessa história nesses dias, ele é pastor por aí, e aí, ele estava me dizendo que muito tempo atrás, ele estava numa reunião de discipulado com os discipuladores e o pastor, e aí de repente ele falou na reunião assim: não, eu quero ser pastor, eu tenho um sonho de ser pastor. E aí o pastor dele na época virou para ele e falou assim: irmão, aqui você não vai ser pastor não, aqui você não consegue não, você não sinto muito, você não consegue, você não vai ser pastor. E aquele irmão, morreu o sonho dele, na hora ficou frustrado, aí depois outro irmão chegou para ele: não desiste não, vai lá, caminha. Ele estava me contando que tempos atrás, quando ele foi ordenado, a vontade dele era de pegar a foto da ordenação dele e colocar nas redes sociais, para que aquele pastor dele olhasse, mas ele não fez isso não. Mas você sabe, foi uma palavra, um conceito que foi lançado: você não pode ser um pastor, você não consegue. E às vezes falsos conceitos, falsos ensinos, sofismas, que às vezes são lançados sem perceber, isso pode impedir de você cumprir o propósito de Deus, isso pode impedir você de cumprir o chamado, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para realizar. Então, tome cuidado com isso. Alguns irmãos chegam em certos lugares e falam o seguinte: aqui é impossível abrir uma célula, aqui é impossível, pastor, começar um negócio, não tem como começar uma célula aqui, não dá, essa quadra, esse bairro, esse lugar. Aí ele vai e sai dali. Às vezes chega outro naquele mesmo lugar, abre uma célula, a célula cresce, a célula rompe e às vezes multiplica. E o que aconteceu? O problema não era o lugar, o problema era um conceito instalado. Preste atenção, às vezes os sofismas, os ensinos que são lançados na nossa mente podem roubar e destruir aquilo que Deus tinha para fazer. Toma cuidado. Talvez você deixou de fazer certas coisas, talvez você deixou de empreender, abrir um negócio, fazer algo, seguir um curso, que às vezes você percebe que foi Deus que te mandou fazer, mas alguém um dia falou algo, alguma situação você ouviu, ou às vezes você mesmo ficou pensando naquilo, e aquilo estagnou na sua vida. Eu lembro, bem tempos atrás, o irmão, ele queria começar a fazer orações nas praças, e ele falou: pastor, eu vou fazer, não foi comigo não, vamos tirar da história, ele falou assim: não, eu vou começar a fazer orações nas praças, eu acho que vai ser de Deus, começar a pregar, evangelizar. E aí algumas pessoas falaram para ele: não, mas isso não dá certo não, passou esse tempo do pastor chegar, botar uma caixinha na praça, não, isso aí já foi. E aí ele deixou de mão. Aí depois de tempos, surge João Paulo, lá do Movimento Céu na Terra, começa a fazer uma oração, mover numa praça, cresce, vai crescendo, chegar ao ponto de ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e sai gente do Brasil todo, para uma praça em Brasília, uma pracinha sem graça, normal como qualquer outra, para ver o que está acontecendo. Quantos estão me entendendo essa noite aqui? Você está entendendo? Então às vezes você tem que ter cuidado, porque conceitos errados que podem ser liberados pelos seus pais, pelo seu cônjuge, às vezes pelos seus líderes, essas pessoas não são mal intencionadas, elas não são más não, às vezes são momentos que sai uma palavra assim como Pedro falou para Jesus, e você pode perder algo que Deus semeou no seu coração, pode roubar um propósito, pode roubar uma ideia, pode destruir algo que Deus tinha para fazer na sua vida. Como estão me entendendo? Diga amém. Alguns irmãos falam assim: pastor, eu não consigo dizimar, de jeito nenhum. Ele inventa 350 mil desculpas, fala, não dá, não tem como, não sei o que, está difícil. E aí algum dia Deus toca no coração dele, ele muda, ele começa a dizimar e ofertar. Ele chega para você e fala assim: pastor, eu era cego, eu consigo dizimar, eu consigo ofertar, eu consigo fazer as coisas facilmente, eu estou fazendo. Quanto tempo eu perdi, porque
Porque às vezes já tinha um conceito instalado. Não, eu não consigo não, está apertado demais. Não, quando eu tiver isso eu vou dizimar. Não, quando eu pagar essa dívida. Preste atenção, falsos conceitos, falsos ensinos podem nos romper, podem nos impedir de romper em Deus. Você está entendendo? Às vezes as barreiras não estão na nossa frente. Às vezes as barreiras estão dentro da nossa mente. Às vezes as barreiras, ninguém colocou nenhuma barreira para você. Não foi o seu cônjuge, às vezes não foi o seu pastor, às vezes não foi ninguém. Às vezes a barreira está dentro da sua cabeça. E o diabo, de alguma maneira, às vezes você alimentou aqueles conceitos. E isso nos impede de ter uma vida abundante. Mas eu queria falar algo para você essa noite. O Senhor vai abrir os seus olhos essa noite. E toda a barreira que foi criada, todo o sofisma, todo o conceito, tudo aquilo que barrou o agir do Espírito Santo na sua vida, tudo aquilo que impediu ou está impedindo você de ter uma vida abundante, vai ser quebrado essa noite. E nós vamos experimentar dessa vida abundante. Amém, irmãos? Uma igreja abundante no Senhor. Então, a Bíblia diz que o ladrão aqui, os falsos mestres, os falsos ensinos, a lei carregava vários ensinos, e algum deles era que, é um conceito muito comum hoje, o seu pecado vai te achar. Se você fez algo, você vai pagar por aquele erro. Seu pecado vai visitar, as maldições vão ser hereditárias. E você sabe, muitas pessoas, por causa desse falso ensino, elas internalizam isso. Quantas pessoas eu já fui orar, pessoas que estavam doentes, e quando eu falei assim, você crê que Jesus pode te curar? Ela fala assim, pastor, eu creio, ora por mim. Mas dentro do coração dela, ela não crê. Alguns já falaram assim, pastor, eu fiz coisa errada demais. Pastor, eu já aprontei. Eu acho que essa doença é consequência. Eu acho que eu mereço essa doença. Eu acho que eu mereço estar passando por isso. Eu acho que eu mereço. Às vezes ele não fala, mas internamente ele crê nisso. E o que acontece? Impede ele de ser curado. Mesmo Deus já tendo dado a cura, ele não recebe a cura. Mas por quê? Não é porque Deus não é bom, é porque ele não crê. Lá dentro ele acha, meu pecado me achou. Eu estou pagando por algo que eu fiz na minha vida. A lei traz isso. Mas a lei também traz outros conceitos. Alguns irmãos, eles não querem liderar, às vezes não querem servir, porque eles pensam o seguinte, não, pastor, eu não sou qualificado. Não, pastor, eu não sou bom o suficiente. Não, pastor, eu não tenho os dons do Espírito. Não, eu não fluo. Ele criou um conceito de que alguns são habilitados para liderar, alguns são habilitados para fazer, mas outros não. E isso impede ele de romper. Então, às vezes até ele quer, mas esse conceito errado bloqueia ele de avançar. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes e rei. Diga assim, eu sou sacerdote e rei. Deixa eu falar para você, todo rei foi chamado a liderar. Se você é rei, há um espírito de liderança dentro de você. Ele vai se manifestar de alguma maneira, mas ele vai, porque você é rei, é uma rainha. Amém, meu irmão? O Senhor nos deu. Então muitas pessoas, elas são travadas, não fluem nos dons, não acham que vão prosperar, e esses conceitos travam você. Mas a vida que Deus planejou para nós é uma vida abundante. Existem 3 coisas que Deus, nessa vida abundante, tem para nós. A primeira delas é que a vida abundante é uma vida cheia de provisões. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aqui em cima está quente. Vou ligar esse ar aqui, eu agradeço. Romanos 8, 32 diz assim: eu oro constantemente esse texto, eu ministro esse texto, porque ele para mim é um dos textos mais completos na Bíblia. Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, se eu te dei Cristo, quando você era pecador, inimigo, filho da ira, das trevas, se eu te dei o meu melhor, o meu filho, o que eu vou te negar agora? Então a nossa vida é uma vida cheia de provisões.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. O Senhor é um só com nós. E assim como os discípulos andavam com Jesus, a Bíblia diz que agora o Espírito Santo anda conosco. E eu queria que nós meditássemos um pouco aqui essa noite. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles tiveram alguma necessidade? Sim ou não? Eles tiveram desafios? Sim. Sim ou não? Desafios eles tiveram. Chegou o momento que faltou a comida? Faltou. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, e então a multidão estava com fome, e eles acharam no meio só 5 pães e 2 peixes. Ou seja, chegou o momento que a comida faltou. Mas houve provisão, sim ou não? Houve. A Bíblia diz que o Senhor pegou aquilo e multiplicou. A Bíblia diz que houve momentos que o Senhor então mandou Pedro pescar, para poder pegar o recurso para pagar o imposto. Houve momento que as pessoas estavam enfermas e Jesus as curou. Então, a vida cristã, ela é uma vida cheia de desafios. Tem desafio financeiro, tem desafio de ministério, tem desafio de liderança, mas ao mesmo tempo, ela é uma vida cheia de provisão. Quando você anda com Jesus, você tem que crer nisso. Sempre vai haver provisão. Quantos eram da época do Ezequiel Pires aqui? Quantos estavam? Ele tinha uma frase engraçada, até hoje eu não esqueci. Ele dizia: tem sacrifício, tem cordeiro no alto da montanha. Ou seja, quando você vai sacrificar, havia uma provisão. Mas o bom para nós é que Cristo já foi o nosso sacrifício. Então, uma vez que Cristo já foi o nosso sacrifício, sempre vai haver provisão. Sempre vai haver. Então, os discípulos que andaram com Jesus, eles eram supridos em tudo. E isso era tão bom porque a Bíblia diz: se havia alguém enfermo, Jesus curava. Eu acho que ninguém tinha medo de ficar doente ali. Por quê? Porque, meu Deus, Jesus cura todo mundo. Todo mundo que vem é curado, todo mundo que vem é curado. Foram 3 anos e meio sem nenhum tipo de virose. Glória a Deus, amém. Benção, né, irmãos? Ainda mais nesse tempo que a cidade está só fumaça, seca, vento. Mas nós temos a provisão. A Bíblia diz que chegou em determinados momentos que os discípulos passaram diversas situações. A Bíblia diz que houve um velório, mas Jesus então ressuscitou os mortos. Então eles estavam seguros na presença de Deus. Eu sei que em determinado momento o barco tremeu, eles ficaram com medo, mas Jesus estava no barco, Jesus repreendeu a tempestade. Então qual que é a paz que nós temos que ter no nosso coração? O Senhor está conosco, sempre vai haver provisão. Creia nisso, creia que o Senhor vai suprir. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo de viver, não viva, eu vou falar isso na frente, sem paz, sem alegria. Não viva, refém do sistema, refém do governo, refém de tudo. Não, nós estamos com o Senhor, nós temos suprimento disponível. Agora, aonde está o suprimento? Aonde está? Em Cristo. E Cristo e sua palavra são um. Então essa Bíblia que está nas suas mãos agora, aí tem toda a herança para você desfrutar. É por isso que nós temos que ler a palavra. Não é porque é uma religião de crente que todo dia a gente tem que ler, porque senão, não, é porque nela está a herança. Quanto mais você medita, mais você descobre o que Deus tem para você. Quanto mais você ora, mais você recebe, mais você cresce, mais você se enche de fé e mais você começa a desfrutar daquilo que Deus tem. Amém, irmãos? Então conheça esse suprimento de Deus para a sua vida. Uma vez que nós andamos com o Senhor, nós não precisamos ter medo. Eu quero liberar uma palavra para você. Uma vez que nós sabemos que o Senhor está, nós começamos a ser ousados. A ousadia vem no nosso coração. Ousadia para quê, pastor? Para arriscar, para empreender, para abrir um negócio, para fazer algo, porque você sabe, Deus está comigo. E se eu errar, Deus faz as coisas cooperarem. Você sabe que Deus está com você para iniciar um projeto, para iniciar uma célula, para iniciar um seminário. Alguns irmãos foram entrar no seminário, no cursão, e eu falei algo para eles, falei: irmão, entra, paga a matrícula. Não, pastor, está apertado, porque sim, o curso, como que eu vou pagar depois? Eu falei: irmão, Deus proverá. Não, mas tem que ver o orçamento financeiro. Eu sei, eu também tenho,
mas a nossa fé tem que superar. Eu vou entrar e Deus vai me honrar, Deus vai abrir as portas. Eu não sei como esse dinheiro vai aparecer, nem que ele venha na boca de um pombo, nem que ele venha do céu, mas ele vai vir. Eu creio, Deus vai me abrir alguma porta, e você já ora por aquilo, o Senhor vai me dar. Então eu falei, irmão, começa o seminário, começa a discussão, o Senhor vai te dar os recursos, ora. Você acha que Deus não vai te dar o dinheiro para pagar uma mensalidade? Vai, Deus vai suprir, mas nós temos que entender isso. Talvez você está me ouvindo e falando, pastor, é fácil falar, mas é verdade. Mas se enquanto eu falo, você já está resistindo, é porque existe um falso conceito na sua mente. Já existe um conceito que você alimentou, que está roubando você, impedindo você de desfrutar do melhor de Deus. Agora, uma vez que nós temos suprimento, nós vamos nos lançar no Senhor para viver grandes coisas. Mas a Bíblia diz também, lá em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos declarar esse texto do 3, 1, 2, 3 e... porque o reino de Deus... Aleluia! Uma vez que nós temos suprimento, a vida que Deus criou para nós é como no Éden. Há árvores de todos os tipos de alimento, há um rio que vai prover água, há ouro para que eu possa usá-lo. Mas uma vez que nós entendemos, a vida cristã também é uma vida de desfrute, e isso aqui é chave para nós, porque o terceiro ponto que eu vou falar para você, vai se relacionar com o propósito que o Senhor nos deu. O propósito que o Senhor nos deu é o mesmo que o Senhor deu lá no Éden. O Senhor falou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominar, ou seja, tenham muitos filhos, se multipliquem. Mas em Mateus capítulo 28, o Senhor disse o seguinte: façam discípulos, ide, prega o evangelho e façam discípulos. Agora, nesse processo de fazer o evangelho, de fazer discípulos, de estar aqui, de liderar a obra, de estar envolvido, é importante nós termos revelação de que a vida cristã também é uma vida de desfrute. E Jesus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O que é a justiça? Preste atenção nisso. Estava ministrando esse final de semana em Barreiras, e eu falei algo para os irmãos. Falei, olha, imagine a seguinte cena. Imagine que você está visualizando essa cena. Você, na verdade, você é o participante, vou ter que te inserir na história. Imagina que você está ali observando e chega numa delegacia um homem muito mau, um homem que cometeu vários assassinatos, estava foragido muitos anos da polícia, havia cometido estupros, comandado quadrilhas e feito vários crimes. E você mora em um estado que existe pena de morte. Ok até aqui? Então, pelos crimes dessa pessoa, ela deveria ser condenada à morte. Então ela fica presa durante vários anos, trancada numa cela, e chega o dia dela morrer. E na hora dela morrer, que está sendo preparado, vamos dizer que é a cadeira elétrica, porque ela pecou, ela fez várias coisas, vai pagar pelo crime. Na hora que ela vai ser levada para a sala da condenação, a sala onde vai ser executado o juízo, chega uma pessoa e fala o seguinte: olha, o que esse rapaz aí fez? Não, ele cometeu crime, fez isso, comandou quadrilhas, cometeu vários assassinatos e fez um monte de coisa ruim. E essa pessoa fala o seguinte: não, eu quero morrer no lugar dele. Aí alguém fala assim: não, mas isso é possível? Não, se ele nunca tiver cometido nenhum crime e ser uma pessoa justa, perfeita, pode. Então o pessoal olha um para o outro: não, nós estamos aqui para matar, né? Seja bom, seja ruim, vamos matar. Então aceita a troca. É só um exemplo. A troca é feita. Aquela pessoa agora, justa e inocente, vai pagar os crimes daquela pessoa que
a pessoa justa e inocente vai pagar os crimes daquela pessoa terrível. Ele entra para a sala e vai ser executado. Só que, preste atenção nisso agora, essa outra pessoa, que era um criminoso, assassino, é levado para outra sala. E chega lá, ele fala o seguinte: olha, aquele homem que morreu, ele deixou essa mochila aqui para você. E nessa mochila tem tudo o que ele tinha para te dar. Então deixa aquele homem dentro da sala. Ele vai então, abre a mochila, chega lá, tem um cartão de crédito Infinity Black, tem uma chave de uma casa, de uma mansão, tem a chave de um carro e tem um número de uma conta no banco lá na Suíça. Vamos colocar o trem lá em cima. E aí então ele pega isso, viaja até lá, chega na Suíça, ele olha para a conta, ele descobre que ele é multimilionário. Aquele homem que era justo, que morreu no lugar dele, deu tudo isso para ele. Agora preste atenção, aqui chega o grande dilema. Porque essa pessoa pode ter duas opções. Opção A, ela pode chegar e olhar para tudo aquilo e falar: meu Deus, eu não mereço isso. Eu sou um assassino, eu sou uma pessoa má, eu tenho que pagar por tudo que eu fiz na vida. Eu não posso, como que eu vou receber dinheiro dos outros? Não, não posso não. Meu Deus, eu sou terrível, eu deveria estar morto. Eu não posso pegar esse cartão, eu não posso ter essa casa, eu não sou digno, eu não mereço, eu nunca fiz nada na minha vida certo. Não, quer saber? Eu vou deixar tudo isso aqui porque eu não mereço e vou embora. E vai e se mata. Agora tem outra pessoa, a segunda opção é você olhar para aquilo e primeiramente você pode até falar: nossa, mas eu sou terrível, eu não mereço. Mas espera aí, aquela pessoa morreu no meu lugar, aquela pessoa recebeu uma punição, deu a vida por mim. Meu Deus, eu não sei por que ela me amou, ela nem me conhecia tanto, e agora está me dando tanto dinheiro, tantos recursos. Qual que é o sentido de tudo isso? Mas para honrar o sacrifício daquela pessoa, eu vou usar tudo o que ele me deu, eu vou usar o dinheiro, eu vou usar os bens, eu vou usar todas as coisas, e vou fazer valer a pena o sacrifício. A questão é, quem somos nós? Qual é a atitude que nós temos? A atitude que Deus quer que nós tenhamos não é a atitude de achar: ah não, eu não vou usar não, ah não, eu não mereço nada, a cura não, ah não, pastor, eu não posso fazer nada não posso liderar, as coisas não vai dar certo na minha vida, ah não, dá tudo errado, eu não sei. Não, o que Deus quer para nós, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, e Ele nos deu a sua justiça, é isso. Você não merece mesmo, mas eu te dei, e não vai ter como eu revogar, já está com você. Então uma vez que você tem, usa isso, usa a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo nos diz que agora nós podemos nos achegar diante de Deus como Jesus. E é por isso que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor não pode nos negar. Ele vai nos dar. Eu sei que algumas demoram mais, outras menos tempo, e alguns o Senhor vai orientar o nosso coração, mas a justiça é para nós vivermos uma vida em paz. E a paz que é desse texto é a paz, não é a paz do mundo. Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, o Senhor diz o seguinte, João 14, 27, deixo-vos a minha paz, vos dou. Não dou elas a vocês. Esse português não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou deixando com vocês a minha paz, mas só tem um detalhe: a minha paz não é a do mundo. Como que é a paz do mundo? A paz do mundo é o seguinte: tem dinheiro? Tá bom. A paz do mundo é o seguinte: tudo tem que estar perfeito para eu estar tranquilo, tudo tem que estar certo. A paz do mundo é o seguinte: quando eu tiver com o meu casamento ok, com as coisas ok, então minha vida está boa. A paz que vem de Jesus é aquela paz que, independente da circunstância, você está tranquilo. Você fala: meu Deus, diante disso aqui eu devia estar estressado, eu devia estar zangado, eu devia estar com medo, eu devia estar sem dormir à noite, mas dentro do seu coração, a paz, você fala: vai dar certo, as coisas vão dar certo. Então a paz de Cristo é para isso, é para nós vivermos em tranquilidade. Eu estava ministrando e eu falei algo: quando nós sabemos que nós somos amados, nós acordamos de manhã e falamos o seguinte: coisas boas vão acontecer hoje, aleluia. Quando você tem paz é assim, você acorda e fala: rapaz, vai dar certo,
vai dar certo, as coisas vão se alinhar. Eu fui viajar agora, fui de carro, voltei de carro e meu carro está com algumas pendências, fui em outro carro. E aí esse carro é muito menos instável, né? E você sabe, você está em BR, você vai correr. E aí eu fui, aí você sabe, no começo começou a vir aquele pensamento: o pneu vai furar, você vai atrasar para o culto, vai dar algum problema, aí você não vai para o culto, você vai ter problema, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei: não aceito nada disso, eu vou em paz, eu vou voltar em paz, vai dar tudo certo. E foi assim, fui em paz, voltei em paz, e fui mais abençoado do que eu podia imaginar. Então, os conceitos errados, as setas do diabo, os sofismas, eles virão, mas nós temos que viver em paz. Eu tenho orado por isso para o Senhor. Nós temos que viver em paz com Cristo, paz diante dos desafios, paz diante das circunstâncias. Esse é o desfrute que Deus nos deu. E por último, a alegria que o Senhor diz em Salmos 16:11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na presença do Senhor a plenitude de alegria. Então nós não somos alegres só pelas coisas exteriores, nós somos alegres por causa do Senhor, amém, irmãos? Pastor Luiz me disse uma palavra que me marcou muito. Ele dizia: não espere para ser feliz, seja feliz antes. E ele compartilha nessa palavra que muitas pessoas falam assim: não, eu vou ser feliz quando eu casar. Aí ficam esperando o casamento. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Não, quer saber, eu vou ter feliz quando meu filho voltar para a igreja. Não, mas eu vou ser feliz quando meu marido converter. Não, mas eu vou ser feliz quando eu passar num concurso. Não, eu vou ser feliz quando eu chegar ao salário X. E eles sempre estão tristes, porque eles acham que a alegria vai chegar um dia, vai chegar, e não vivem essa alegria. Na verdade, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Nós somos alegres por causa do Senhor, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós somos felizes, nós esperamos felizes, amém, irmãos? Nós não vamos esperar algo para ter alegria, não. Nós somos felizes com a igreja que nós temos, nós somos felizes com a célula, com os líderes, com a obra, a alegria no nosso coração. Essa é a vida que Deus tem para nós, é uma vida de alegria, e que as pessoas do mundo possam ver isso em nós, alegria, paz, um povo que vive bem, cheio de graça. Às vezes você está no seu trabalho e está tudo errado, está dando as coisas erradas na sua vida, mas você está alegre, e as pessoas estão vendo isso na sua vida e falam: como que pode essa pessoa estar feliz? Ele está com um monte de problema, ele está com um monte de coisa acontecendo, mas ele está alegre ainda. É porque na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Alegria. Talvez hoje você tenha retardado, adiantado a sua alegria. Talvez você está aqui falando: eu vou ser alegre um dia. Não, mas quando aquela promoção chegar, mas quando eu fizer aquilo, não, mas quando eu for assim, eu vou ser feliz. Não, seja feliz hoje. A vida que Deus nos deu, o Éden, eu creio que era um lugar, um ambiente de alegria, porque há todo suprimento, mas hoje nós estamos em Cristo. E por último, uma vez que o Senhor nos deu uma vida cheia de suprimentos, o Senhor nos deu uma vida de desfrute, para desfrutarmos da sua justiça, da sua paz e da sua alegria. Mateus 28:19, projeta para nós. A palavra de Deus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga aleluia. Você sabe, o Espírito Santo tem falado isso no meu coração. O propósito de Deus é nós fazermos a sua obra, nós fazemos discípulos. Lá no Éden havia suprimento? Sim. Havia ouro bastante, pedras preciosas, comida, alegria. Mas era um jardim muito bonito. Mas o homem tinha uma missão: ter filhos, se multiplicar. Só que hoje, os filhos, eles se aplicam como discípulos, porque nós não cremos que todos aqueles que nascem são filhos de Deus. Não, eles se tornam filhos de Deus. Então ninguém nasce filho de Deus, ninguém nasce cristão, ninguém nasce já com a natureza de Deus. Não, chega um momento que ele vai se tornar.
É por isso que o Senhor diz: olha, façam discípulos, continue expandindo, continuem levando para que aqueles que ainda não são criaturas, se tornem filhos. Então esse é um chamado que Deus deu para nós. É uma vida que Deus tem para nós, é uma vida com um propósito. E o nosso propósito principal é espalhar a mensagem do Evangelho e fazer discípulos. Diga amém por isso. Esse é o nosso propósito. Então eu quero dizer algo para você: o seu trabalho é um bico. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra é um bico. É só um período de tempo. Realmente lá no fim, todas as coisas vão mudar. Eu estava falando para os irmãos essa semana que no céu não vai ter casamento, né? Os que estão casados falam assim: vixe, nem para... Mas aí, irmão, vamos falar. Eu estava dizendo, não tem como ter casamento no céu, porque a aliança que Deus faz é uma aliança que não se quebra. Então a aliança do casamento na terra é até quando, irmãos? Agora os irmãos falam alto, hein? Que a morte separe. Aí eu falei para os irmãos: você sabe por que não tem casamento no céu? Porque se casasse no céu, não tinha como mais morrer. E se não morresse, o casamento ia ser eterno. Então você ia encontrar o irmão e falar assim: ei, irmão, quantos anos de casamento você tem? Estou fazendo 10 mil. 10 mil anos de casado. E você, rapaz, já estou indo para 1 milhão. Então não tem como, né, irmãos? Infelizmente. Então, não tem como. Então nós vamos chegar um dia lá, nós vamos servir ao Senhor, e todos os filhos vão se achegar lá, todos aqueles que foram salvos. O Senhor nos chamou a espalhar o Evangelho, a fazer discípulos, a transmitir. E talvez eu estou falando isso para você, e eu volto lá no falso ensino. A irmã do teclado pode ir. E qual que é o falso ensino? Olha para cá. O falso ensino te diz o seguinte: não, pastor, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Não, pastor, eu já chamei gente, mas o povo não vai. Você sabe, o povo não quer Deus. Não, ninguém quer, nem a gente. Se não fosse o Espírito de Deus habitando em nós, nem nós queríamos a Deus. Então muitas pessoas falam assim: não, pastor, eu não convido ninguém, porque, você sabe, eu não consigo. Não, eu não prego, não, eu não chamo. Você sabe, eu já chamei 1000 vezes, mas as pessoas não vão. São conceitos que às vezes impedem de você de ser usado. São conceitos às vezes que vão te bloqueando, porque Deus sabe, é isso que Ele quer te usar. Mas você sabe o que é importante? É nós cumprirmos o propósito, desfrutando do Senhor, cheios de paz e cheios de alegria. Eu tenho pregado isso. A obra não pode ser um peso. A obra não pode ser cansativa, porque o sacerdote ele não podia suar. A obra de Deus é um desfrute, é um prazer, é uma alegria. E nós em Deus temos que entender isso. Estava meditando no livro de Atos. E você sabe como Deus me impactou. Porque você olha para Pedro e para Silas sendo presos. Eles vão para a cadeia, mas meia-noite eles estão cantando. Eles não estão chamando o advogado, eles não estão indignados. Como que pode a gente estar aqui fazendo essa obra e é perseguido? Não, eles estão felizes. A alegria no coração daquelas pessoas era tão grande, que mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo atribulados, mesmo às vezes deixando de ter coisas legítimas que eles poderiam ter, havia uma alegria no coração. Nós temos que ter esse desfrute da presença de Deus, porque quando nós formos pregar para as pessoas, elas vão ver a alegria escorrendo nos nossos lábios, elas vão ver a paz que há na nossa vida. Elas não vão ser ingênuas de achar que a vida cristã não tem desafios. Não, a vida cristã tem. Mas a questão é que os nossos desafios, nós já temos o suprimento de Deus. Não se canse de fazer o bem, irmão. Não se canse de falar da mensagem de Cristo. Não se canse de convidar pessoas. Não se canse de falar de Jesus. Não se canse. Não se canse. Às vezes você já chamou, as pessoas não respondem. E às vezes você fala: tá, não quer saber, eu vou desistir. Não cansa. Tudo que você está fazendo são sementes. Uma hora as sementes vão germinar mais rápido, mas outras vão germinar mais tarde. Estava ouvindo hoje o testemunho de uma pessoa falando que orou não sei quantos anos, mais de 30 anos pelo marido, e no final da vida ele converteu. Eu e o pastor Mauro, nós fomos um dia na UTI de um hospital. Nós fomos fazer o batismo de um senhor. Ele estava na UTI.
converteu na UTI, e nós fomos batizados na UTI. E nós fomos, pegamos um copo de água, fazemos o batismo ali por aspersão, e ele falou algo: eu quero ceiar. E a enfermeira teve que liberar lá o pão e o vinho para ele poder comer, né? Porque estava ali. Trouxeram o pão e trouxeram o suco de uva, né? O vinho não foi. E ele ali já no estado bem debilitado, se batizou dentro de uma sala de UTI. E pela primeira vez na vida tomou uma ceia. Comeu do pão e bebeu do cálice. Você sabe, é tão precioso você ver isso, porque a graça de Deus alcança. Não se canse de fazer o bem. A vida que Deus tem para nós é uma vida que nós entendemos o nosso propósito. Deus quer te usar para salvar pessoas. Deus quer te usar para tocar. É por isso que Jesus diz, e que você faça isso em paz, porque Ele vai estar te suprindo. É por isso que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque eu já dei o suprimento, já está liberado por meio de Cristo. Então você vai desfrutar de tudo aquilo que você precisar. Apenas nós precisamos crescer em fé, crescer em ousadia, crescer em revelação, para desfrutar mais, para sermos mais ousados na nossa oração, para sermos mais ousados diante de Deus, para sermos ousados diante da palavra. Então nós crescemos, mas ao mesmo tempo nós estamos alegres e felizes, cheios de paz no nosso coração, fazendo a obra, ganhando vidas, falando de Jesus e crendo que mais cedo ou mais tarde as sementes que nós estamos lançando, elas vão produzir os seus frutos. Não se canse. Deus te chamou aqui para que você possa ser um canal de bênçãos para a vida das pessoas. Deus te chamou aqui para abençoar a outros, assim como Abraão abençoou antes mesmo de receber certas bênçãos, assim como muitos homens de Deus na Bíblia, mesmo sendo escravos, pregavam como se fossem livres. Mas eles transmitiam essa verdade. O Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho transforma, e essa mensagem está nos nossos lábios. Deus confiou para mim, Deus confiou para você, e isso não é um peso para nós, porque às vezes as pessoas falam: pastor, a vida cristã é uma vida de cruz. Tem que ter a cruz, tem que ter o preço para se pagar. É verdade, mas olha para a vida dos apóstolos em Atos. Existe uma cruz, mas existe alegria, existe ânimo, existe satisfação por causa do Evangelho. Você vê Paulo passando tantas coisas, mas você vê Paulo escrevendo uma das epístolas mais poderosas que existe, e falando: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo o homem passando naufrágio, sendo mordido por cobra, mas ele estava alegre no Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé essa noite. Nós vamos encerrar orando. Projeta para mim João 10:10, nós vamos orar sobre esse texto. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você sabe, nós vamos orar, os instrumentos vão tocar. E antes de nós cantarmos, nós vamos falar para o Senhor. Você vai falar: Senhor, o que tem roubado a minha fé? Aquele que tem matado? Qual que é o sofisma, qual que é a barreira? Você sabe, às vezes você está aqui, mas você está parado, porque existe algo na sua mente, um ensino, um pensamento, uma seta, que foi lançada, que te travou, te bloqueou, de sonhar, de ousar, de crer, de querer avançar no reino de Deus. Nós vamos orar nesse momento, e você vai declarar: eu quero a abundância de Deus em todas as áreas da minha vida. Feche os seus olhos, enquanto os instrumentos tocam, vamos orar. Pai, em nome de Jesus.